Bem, gente, a gente vai iniciar agora mais uma aula, né? Eu sou a professora Heloísa e a gente vai estar estudando o sistema articular. Para iniciar, a gente vai conceituar articulações. Então, articulações ou junturas são as uniões funcionais entre os diferentes tipos de ossos do esqueleto. Qual é a função dessas articulações? Gente, é colocar os ossos em contato uns com os outros, é permitir sua mobilidade, né? Apesar que não necessariamente nas articulações vai ter mobilidade, né? A gente vai já ver que algumas articulações são imóveis, mas podem, né, permitir a mobilidade. Algumas articulações vão permitir a mobilidade, sim. Manter unidas duas ou mais partes ósseas que entram em contato. Então, quando eu falo de articulações, eu estou falando de junturas, eu estou falando de junção. Eu estou unindo dois ou mais ossos diferentes, tá bom? Como vocês podem ver aí na imagem, né? Nós temos nas nossas mãos as falanges, a gente já estudou sobre isso, eu espero que vocês estejam afiados no nome dos ossos, né, do esqueleto humano. Mas como vocês podem ver, há uma junção das falanges, né? E entre cada junção, entre cada ossinho, entre cada falange, nós temos o quê? As articulações, ok? Temos entre o fêmur, né? E também a nossa tíbia e fíbula, tá certo? Também vamos ter articulações. Com relação à classificação, porque a gente classifica essas articulações, a gente vai dividi-las de acordo com sua estrutura, né? Que quando eu falo estrutura, eu estou dizendo que eu vou dividir elas dependendo do elemento em que se encontra o osso, ou seja, o que vai formar, o que a gente encontra nesses ossos. E também a gente pode classificar de acordo com a mobilidade, ou seja, se ela move, ou se ela não move, ou se ela tem um movimento limitado, né? Então, vamos lá. Essas classificações, né, elas podem ser articulações fibrosas ou sinartroses. Fibrosas porque elas, a gente vai já ver, elas são formadas por tecido fibroso. Então, a gente chama de articulações fibrosas. Quanto à mobilidade, elas são imóveis, ou seja, não vai haver movimentação. Nas articulações cartilagíneas ou anfiartroses, cartilagíneas a gente também vai ver detalhadamente cada uma delas. Mas quando eu falo em cartilagíneas é porque qual vai ser a estrutura dela? Qual vai ser o elemento que vai encontrar nesses ossos? Vai ser encontrado o quê? Cartilagem. Quanto à mobilidade, o movimento deles vão ser limitados. Vai ter movimentos? Sim, vai ter, mas vão ser limitados. Com relação às articulações sinoviais, né, ou de artroses, ou a gente também pode chamar de articulações de movimentos amplos, tá? Vamos começar falando sobre as articulações fibrosas ou sinartrose. Elas são responsáveis pela união dos ossos, né? O tecido que é responsável pela união dos ossos é o tecido fibroso, por isso que chama articulações fibrosas. O tecido fibroso, ele já dá uma ideia de rigidez, então se dá uma ideia de rigidez, a gente já sabe que o quê? Que não vai possuir mobilidade, não vai possuir movimento. Então, dependendo da forma como as superfícies ósseas entram em contato, né, algumas não vão ter essa mobilidade. As articulações fibrosas, ela inclui todas as articulações onde as superfícies dos ossos estão quase em contato direto. Por exemplo, nós temos as articulações dos ossos do crânio, tirando a articulação temporomandibular, tá? Tirando essa articulação, as demais, né, articulações dos ossos são articulações fibrosas. Existem 3 tipos principais de articulações fibrosas: as suturas, as sindesmoses e as gonfoses. E a gente vai estudar cada uma delas agora. Na sutura, que significa costura,
ela se encontra na maior parte das junturas do crânio. Pequena quantidade de tecido fibroso. Com o avanço da idade, as estruturas elas vão ser substituídas por um tecido ósseo, que a gente chama de sinostose. Na medicina legal, a quantidade de tecido fibroso ele permite o legista identificar a idade aproximada do crânio. As extremidades, né, dos ossos, ele tem interdigitações ou sulcos, né, que os mantém íntima e firmemente unidos. Esse tipo de articulação ele é muito encontrado nos ossos planos do crânio, tá? Na maturidade, o que é que acontece? As fibras da sutura, eles vão começar a ser substituídos, né, completamente. De ambos os lados da sutura vão se tornar firmemente unidos e fundidos, tá? Então a sutura, à medida que passa o tempo, à medida que a pessoa vai se desenvolvendo, se amadurecendo, essas suturas vão ser substituídas completamente, né? E vão ser fundidas, unidas, ligadas. E aqui a gente pode ver, né, que a quantidade do tecido fibroso que é encontrado no recém-nascido, ele é exuberante, tá? E tem a função de gerar uma flexibilidade no crânio a passar pelo canal do parto. Então, as fontanelas, que são as mesmas moleiras, né? Que acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso, a moleira, né? A moleira da criança. Então, elas persistem durante os primeiros meses de vida do bebê. Então, quando a criança nasce, ela possui essas fontanelas, né? Que são duas, né? A posterior e a anterior, né? Que é onde tem esse bregma. A posterior, com 3 meses, mais ou menos, ela é fechada. Já essa bregma, essa daí, ela é fechada só depois de 2 anos, tá? Mas o que é que vocês precisam entender? Quando o recém-nascido, ele nasce, né? Existem essas fontanelas, para quê? Para a passagem ser mais facilmente flexível. Então há uma flexibilidade maior na hora desse bebê passar, né? Porque Deus faz as coisas perfeitas, gente. Então, antigamente, né, não existia cesárea, né? Era parto normal. Então, e no parto normal, a criança geralmente ela sai pela cabeça, né? A maioria sabe que sai. Pode acontecer de sair pelos pés ou mas o normal, o comum, né? O correto seria, digamos assim, sair pela cabeça. Por quê? Porque a cabeça da criança geralmente vai ser maior, então ela vai dar probabilidade de sair todo o resto mais facilmente. E também, com esses ossos que não estão totalmente fundidos, o que é que vai acontecer? Esses ossos eles vão poder, como é que se diz? Se flexibilizar, né? Dançar conforme a música, digamos assim, a ponto de que do crânio passar mais facilmente pelo canal vaginal na hora do parto. Logo após, né, com certo tempo, aí sim essas fontanelas, né, essa parte, né, entre as fontanelas, elas vão se fundindo, né, e vão ficar unidas completamente. À medida que a criança vai nascendo, se desenvolvendo, a gente vai amadurecendo, vai haver essa junção. Quanto à classificação das suturas, elas podem ser de 3 tipos. Sutura plana, que pode ser encontrada nos ossos nasais, a gente vai já ver. A sutura escamosa, que é entre o osso parietal e temporal. E a sutura serreada. Serreada porque parece serra, né? Dentes de serra. A gente vai encontrar ela nos ossos parietais. Aqui eu trouxe só a imagem para ficar mais claro para vocês, já que eu acredito que vocês já sabem o nome de todos esses ossos, né? Que a gente já estudou isso aí no início, né? Então vamos lá, na serreada, como vocês podem observar, aí nós temos a escamosa, que é entre o osso parietal e o osso temporal, tá? E nós temos o plano que nós vamos encontrar onde? O plano? Nos ossos
nasais, como vocês podem observar aí. Ainda na sutura plana, que a gente também pode chamar de reta, né? Quando as margens ósseas elas podem ser lisas e lineares. O nome da sutura que a gente chama nessa parte do nariz, a gente chama de sutura internasal, tá? Já essa que ocorre, que é uma sutura plana, né? Que ela ocorre na palatina mediana, que é no céu da boca. É uma sutura, a gente chama de sutura palatina mediana. Na sutura escamosa, que é entre o osso parietal e temporal, como vocês também podem visualizar aí na nossa imagem, né? Com o alfinetezinho azul, né? Nós temos uma sutura chamada de sutura temporoparietal. Por quê? Porque fica entre o osso temporal e parietal. Então, quando um dos ossos que se articula, ele apresenta em forma de escama. Por isso que a gente chama de sutura escamosa. Porque, geralmente, esses ossos, eles vão estar articulados, né? Na forma de escama, ficando montado, né? Um sobre o outro. E a gente tem também outro exemplo de sutura escamosa, que é a sutura parieto-occipital, que fica entre o osso parietal e o occipital, que é demarcada aí por esse alfinetezinho verde. Na sutura serrátil, como a gente já falou, o nome serrátil é porque é semelhante aos dentes de uma serra. E aí a gente tem dois tipos de sutura, como vocês podem observar na nossa imagem. A sutura interparietal, né, de azul, de alfinetezinho azul, e a frontoparietal, que é nessa de alfinetezinho verde. Eu tinha dito que eram 3, mas são 4 tipos de suturas. Então, a outra sutura é esquindilese, que vai ser quando uma margem da sutura ela se aloja dentro de uma fenda, tá? A única que existe, né, fica entre a base do vômer e uma crista no corpo do esfenóide. Então, a gente chama sutura esfenovomeral. Por quê? Porque fica entre o vômer e o esfenóide. Agora a gente vai dar continuidade à sindesmose. Nesse tipo de sutura, né, o tecido interposto ele também é conhecido como tecido conjuntivo fibroso. Só que você pode perguntar, professora, se tecido conjuntivo fibroso era para ser o quê? Hein? O que era para ser esse tecido fibroso? Vamos lá do início. Era para ser o quê, gente? Articulação. Poderia ser considerado como articulação fibrosa, né? Mas o que acontece? Vamos voltar aqui. Ela não ocorre, né? A gente viu que a parte, da maioria dos casos, acontece aonde? Nos ossos do crânio. Só que na sindesmose há, né, suturas, só que elas não vão ocorrer nos ossos do crânio. Na verdade, a nomenclatura anatômica ela só resiste 2 tipos de sindesmose. E aí a gente chama de sindesmose tibiofibular e radioulnar. Então vamos lá observar a figurinha que fica mais fácil a gente entender. A presença do tecido em algumas junturas fora do crânio, né? Por isso que a gente chama de sindesmose, porque é fora do crânio. Ela serve apenas para conectar firmemente os ossos. E a gente só tem 2 tipos, que foi a que a gente acabou de falar. A membrana, a juntura, a sindesmose tibiofibular, que fica, né, a junção entre a gente junta a tíbia e a fíbula. E tem a radioulnar, que quando vai ter a articulação entre o rádio e a ulna, né? Então, como vocês podem ver aqui, nós temos o osso, né, da perna, a tíbia e a fíbula. Entre eles vai ter uma membrana que a gente chama de membrana interóssea, tá? Mas para articular esses 2 ossos, né, existe uma juntura, que essa juntura a gente chama de tibiofibular distal, tá bom? Que faz parte de uma sindesmose, é um exemplo de sindesmose.
Na gorfose, não é, na verdade, uma juntura, né? Já que a união, ela se processa entre o dente e um osso alveolar da mandíbula ou da maxila. Apesar do dente ele ser um osso modificado, tá? Então, o tecido que une a raiz do dente ao osso alveolar, a gente chama de cimento. Então, lembrem, tecido que uniu a raiz do dente ao alveolar, lembra de cimento, né? Que é a prega, né? Uniu. Vamos dar continuidade agora com as articulações cartilagíneas. Então, quais são elas? Primeiramente, a gente precisa saber por que cartilagíneas, né? São aquelas que têm um tecido entre os ossos. E aí, entre os ossos, o tecido, né? Que as ligas, a cartilagem, as articulações que as ligas são as cartilagens. Então, a cartilagem ela pode ser tanto fibrosa, que a gente, se for fibrosa, a gente vai chamar fibrocartilagem, ou cartilagem hialina. Elas também podem apresentar um grau reduzido de movimento, denominados de semimóveis, tá? E elas são divididas em dois tipos. Quais são elas? Sínfise e sicondrose. E a gente vai estudar cada uma delas agora. Iniciando pela sicondrose, né? Na sicondrose, os ossos de uma articulação do tipo sicondrose, elas estão unidas, ligadas, juntas, né? Por meio de uma cartilagem chamada de cartilagem hialina. E muitas dessas sicondroses são articulações temporárias, né? Com a cartilagem sendo substituída por osso com o passar do tempo. Então, isso ocorre em ossos longos e também em alguns ossos do nosso crânio, tá? Na sínfise, o que acontece? Elas estão cobertas por uma camada chamada de cartilagem fibrosa. Entre os ossos da articulação há um disco, e a gente chama esse disco de disco fibrocartilaginoso, sendo essa característica distintiva, né, da sínfise, ou seja, um diferencial da sínfise, né? Então, há um disco, e esses discos, eles, por serem compressíveis, eles permitem que a sínfise absorva impactos, tá? Como vocês podem observar aí na nossa imagem. Nas articulações sinoviais, não existe tecido interposto entre os ossos que se articulam. Entre as articulações existe uma substância gelatinosa chamada de sinóvia, por isso que vem o nome sinovial, articulações sinoviais. Por quê? Porque ela tem uma substância gelatinosa que a gente chama de sinóvia. E ela tem uma função de lubrificação. A união entre os ossos é de responsabilidade da cápsula articular. Gente, elas executam movimentos amplos e elas são denominadas de junturas móveis, justamente porque movem-se em movimento. Então, vamos lá. Existem alguns movimentos da articulação sinovial. E eu trouxe algumas delas para vocês. E juntamente com elas, eu trouxe também os conceitos para ficar mais fácil. É muita informação e eu aconselho a vocês sempre retornarem nessa aula quando possível. Estudem os slides, pesquisem, né? Que vai dar tudo certo. Para iniciarmos os elementos da articulação sinovial, a gente vai iniciar com a cápsula articular, que ela pode ser externa ou interna. A cápsula articular externamente, ela é uma membrana fibrosa que ela reveste a juntura sinovial e ela se funde com o periósteo. Internamente, o que acontece com essa cápsula? Ela é revestida pela membrana sinovial, que é responsável pela fabricação do sinóvio, tá? Aí aqui a gente tem só um exemplo, né, na nossa imagem. Nós temos a sinóvia, que é um material gelatinoso que banha o interior da cavidade articular. E aqui vocês podem ver na figura um exemplo da sinóvia, que é esse líquido, aí na setinha ele está demonstrando o líquido sinovial, tá?
Gente, eu não vou adentrar tanto nesses detalhes, tá? Porque a gente vai ver mais detalhes lá na frente, tá certo? E eu trouxe mais assim, pra não ficar, vocês não ficarem por fora, eu trouxe os conceitos de tudo, tá bom? Cavidade articular. O que é uma cavidade articular? É um espaço intracapsular, ou seja, entre a cápsula, circundado pela cápsula articular. Aqui também eu trouxe uma imagem, né? Então, como vocês podem ver, aqui é um modelo de um osso. E nós temos uma articulação, né? Que a articulação é o que? A junção entre dois ou mais ossos. E aqui a gente vê dois ossos. E aí, nessa partezinha aqui amarela, é a nossa cavidade articular. Aí nós vamos para a cartilagem articular. A cartilagem, né, é uma cartilagem de revestimento das superfícies ósseas que se articulam. Então, pela figurinha, tá demarcada aí com o nosso alfinetinho verde. Essa é a nossa cartilagem articular. Ligamentos. Os ligamentos, eles reforçam as nossas articulações, impedindo movimentos anormais. Então, os ligamentos, eles são muito importantes, porque além de eles reforçarem as nossas articulações, eles ainda impedem, né, que os nossos movimentos, a gente faça movimentos anormais. E aí a gente também tem uma figurinha demonstrando alguns tipos de ligamentos, né? Como está demarcada aí pelos alfinetinhos verde e azul. Nós temos também ainda os meniscos, que meniscos são discos. Eles são estruturas que se localizam dentro de algumas junturas sinoviais e entre alguns ossos, né? Em que eles se articulam. Qual é a função dos meniscos? A função deles é permitir uma melhor adaptação entre as superfícies ósseas que se articulam. E aí, eles vão proporcionar, graças a esses meniscos, a uma maior estabilidade e também um maior amortecimento, tá? Nos impactos. E aqui a gente tem o exemplo, né, de alguns meniscos. Os meniscos do joelho, né? E o disco da ATM, né? Nós ainda temos a classificação morfológica das articulações sinoviais, e elas podem ser planas, gínglico, trocoidea, celar, condilar e esferoidea, tá? Com relação à plana, vai ser quando as superfícies ósseas que se articulam vão ser o quê? Planas ou ligeiramente curvas. E aqui a gente tem alguns exemplos, né, dessas articulações. Na gínglimo, esse nome é porque ela se dobra em um único sentido. Ela se parece, esse nome é justamente porque ela se parece com dobradiça de porta. Então a porta só tem como abrir para um lado, né? Abrir e fechar para um lado. Então, na gínglimo, acontece mais ou menos isso, né? Vai haver essa semelhança. Então, vai possuir apenas um único movimento um eixo de movimento, tá? E também vai ter um movimento de flexão e extensão, como a gente pode observar bem aqui na nossa imagem. Por exemplo, nosso braço, né? A articulação do nosso cotovelo, o que ele faz? Flexão, né? E extensão. Ou seja, faz um único movimento, igual uma porta, né? Só faz para um sentido. A articulação do joelho do mesmo jeito. Parece uma dobradiça. Então, se parece uma dobradiça, então é gínglimo. Na trocoidea, ela tem forma de cilindro. E aqui a gente tem um exemplo, né, de algumas articulações sinoviais em forma de cilindro, né? E alguns ossos permitem a rotação. Olha, a gente consegue fazer essa rotação. Na celar, enquanto uma das superfícies se assemelha a uma cela, né? Parece cela de cavalo.
tá? Então, ela vai ter mais ou menos essa semelhança. Então, quando uma vai ter a semelhança de uma célula, a outra vai ter um formato de côncavo. Então, gente, vai ser mais ou menos... como tem aqui na figura, né? Então, vai haver uma junção. Um vai ser tipo uma célula e o outro vai ter uma parte mais côncava. A condilar vai ser quando uma das extremidades que se articula vai ter um formato de côndilo, ou seja, vai ser convexa e oval entre dois ossos. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo, né? Há um encaixe bem detalhado na condilar. Por quê? É uma parte convexa, né? Essa parte é bem convexa, enquanto essa é bem oval. Então, quando for assim, a gente chama de condilar. Na esferoide, é quando uma das extremidades se articula, tem um formato de côndilo, né? Convexa e oval entre dois ossos. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, né? Na nossa imagem. Então, resumindo, tudo que a gente falou, né? Todas as classificações, fica mais ou menos assim, né? A nossa tabelinha. Eu aconselho vocês pegarem e fazer isso para vocês, né? Coloquem na porta, pregue, estude. E à medida que vocês forem estudando, vão colocando, né, detalhes, observações em cada uma delas para fixarem melhor o entendimento de vocês. Então, o sistema articular, ele é o quê? Ele é dividido em fibrosas, sinoviais e cartilaginas. Fibrosas, né? Elas ainda são divididas em sutura, cidesmose e gonfose. E aí as suturas, elas ainda são subdivididas em plano, escamoso, serrátil e esquindilese, tá? Nas sinoviais, eles são divididos em quê? Componentes articulares e classificação morfológica, que pode ser essas morfologias que a gente acabou de ver. Morfológica que é de acordo com a forma, né, das articulações. E os componentes articulares vai depender daquele negocinho que a gente viu antes dessa parte morfológica, que é a cápsula, a sinóvia, a cavidade articular, a cartilagem articular, ligamentos e meniscos. Nas cartilaginhas, elas só são classificadas em sincondrose e síntese, tá? Os tipos de movimentos. Vamos para começar as partes mais interessantes, né? A gente tem o deslizamento, que é um movimento de acomodação das extremidades. Então, há um deslizamento para quê? Para as extremidades se acomodarem da melhor forma possível. Nós temos a extensão e flexão. Flexão, então, o braço, né, está subindo, elevando aqui, ó. E a extensão você consegue estirar, tá? Nós temos a adução e abdução. A adução, o braço ele fica mais próximo, mais junto ao corpo. E a abdução você eleva ele, né, bem estirado, como vocês podem ver na imagem. Nós temos a rotação medial e rotação lateral. Rotação medial é quando a gente faz uma rotação, gira para o meio, né? Na rotação lateral, está indo para o lado. Nós temos ainda a supinação e a pronação como tipos de movimento. Pronação, olha só o que é que acontece. A gente vira, por exemplo, a nossa mão a palma da mão fica para baixo. Na supinação já fica para cima, tá? Fica mais fácil. Nós ainda temos a circundação, que forma um círculo, então a gente consegue fazer esse movimento giratório com o nosso braço. Nós temos a flexão plantar e a flexão dorsal do pé, né? Olha só. Flexão plantar e flexão dorsal do pé, tá? Nós temos a inversão e eversão. Eversão é quando for para fora, quando só a parte do tornozelo for para fora.
e inversão quando for para dentro, tá? Protação e retração. De acordo com a imagem também dá pra gente ver, né? A protação, essa primeira, e aqui nós temos uma retração. A gente está se retraindo, ó, um pouquinho para trás. E temos ainda depressão e elevação. Depressão juntinho ao corpo, né? Posição anatômica, quase a posição anatômica. E na elevação já consegue se elevar, não já fala. Quanto à classificação funcional das articulações sinoviais, gente, isso também é muito legal. Nós podemos classificar em monoaxial, biaxial e triaxial. E elas são muito fáceis da gente entender. Por quê? Porque a monoaxial vai executar apenas um eixo de movimento, só vai fazer um movimento, né? Por exemplo, aqui na imagem vocês conseguem ver, né, a questão da flexão, né, e extensão. Então, o nosso braço, né, consegue fazer só a flexão e extensão. Então, só faz um movimento, é monoaxial. Se fizer dois, né, eixos de movimento, por exemplo, a nossa mão, a gente consegue fazer flexão, abrir e fechar a mão, flexão e extensão, e conseguimos a adução e abdução, que é virar a palma da mão para baixo e para cima, que é a adução e abdução. Então, se faz dois eixos de movimento, nós chamamos de biaxial. Se for mais de dois eixos de movimento, a gente chama de triaxial ou poli, né? Porque mais de dois movimentos, poliaxial ou multiaxial. Um exemplo disso são as junturas do nosso ombro e também do nosso quadril. Quem faz o quê? Faz a flexão, faz a extensão, faz a adução e abdução e faz ainda rotação lateral e medial, né? Consegue mexer bem o esqueleto, literalmente. Então, aí vocês estão vendo os movimentos dos braços, né? Na flexão e extensão, na abdução e adução, e rotação medial e lateral. E também nós temos os movimentos do quadril, que faz os mesmos movimentos, rotação lateral e medial, adução e abdução, tá? Como vocês podem ver aí na imagem, e extensão e flexão, tá? Então, se faz mais de dois movimentos, a gente chama de triaxial. Vamos para a importância prática disso tudo, né? A preservação de uma boa articulação é uma das condições mais importantes para o bom desempenho do movimento. Então, o conhecimento de algumas patologias articulares, né, por nós profissionais da saúde, da enfermagem, vai facilitar muito uma conduta inicial nos traumas articulares. Quais são essas? Contusão, edema traumático, artrite e artrose, né? O que é contusão? O trauma produzido por um instrumento contundente que poderá produzir desde um edema, né, até uma ferida contusa. Então, aqui eu trouxe mais ou menos o significado de contusão, mais ou menos não, eu trouxe o significado de contusão, de acordo com o dicionário. É uma lesão produzida por um golpe ou um impacto, sem causar dilaceração ou ruptura da pele e traumatismo, né? O edema traumático, como vocês podem observar também na imagem, ele é um inchaço que ele aparece no local do trauma, minutos após o mesmo ter ocorrido. Então, a melhor conduta é colocar gelo, tá? Então, eu abro até um adendo aqui para vocês, porque vocês serão futuros técnicos de enfermagem, né? E quando acontecer isso, nas primeiras 24 horas, né, a gente coloca o gelo para justamente haver uma certa contração no local, né? E no caso, como é casos às vezes de traumatismo, né, para impedir hemorragias e tudo mais. Após as 24 horas, depois de 24 horas do trauma, a gente já deixa, né,
a compressa de gelo e já coloco uma compressa morna. Por quê? Principalmente quando está assim meio arroxeada. Por quê? Porque vai, esse sangue ele está acumulado, né? E aí você fazendo uma compressa morna vai disseminar, vai espalhar, né? Vai para tirar essa roxidão, né? Vai espalhar essa parte aí do sangue que ficou contido num canto só. Na artrite, que é artrite? Né? Ela é uma inflamação na articulação. Ela pode ter origem tanto devido a doenças sistêmicas, como por exemplo doença reumática, ou também elas podem ser resultantes de traumas repetitivos da articulação, tá? E aí a gente tem uns exemplos, né, de artrite. Nós vemos uma articulação normal, nós vemos uma osteoartrite, né, quando as extremidades dos ossos eles estão se friccionando, né, entre si. Nessa normal, ó, há um certo espaço, né, há um fluido sinovial. E se caso perder esse fluido sinovial, ó, vai haver um desgaste dos ossos, tá? Então a gente chama esse desgaste de erosão óssea. Então a membrana sinovial ela fica inchada e inflama. E aí quando ela incha e inflama a gente chama de artrite reumatoide. Nós temos algum exemplo também nos ossos, né, da nossa mão. E aqui a gente pode ver uma mão normal, né, as falanges. E aqui a gente vê uma mão com artrite reumatoide. Olha só a situação, tá? Há um desgaste dos ossos. Na artrose, a fibrose da articulação levando ao endurecimento dos movimentos. A artrite repetitiva, ela pode levar a uma artrose, tá? E aqui a gente tem uma imagem mostrando um joelho normal e um joelho com artrose. Olha a situação. Gente, era isso, mais ou menos o que eu queria repassar para vocês. Estou deixando vários videozinhos, né, mais práticos para vocês cessarem ou sanarem as dúvidas de vocês, caso tenham. Vai ficar mais fácil vocês observando alguns vídeos na prática. Tenham bons estudos, né? E façam as atividades e me mandem, tá bom? Beijos e até a próxima aula.